Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arashi Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Falando hoje sobre as operações básicas da matemática, que nós vemos falando nessas últimas 3 aulas, né? Nós pegamos as operações básicas da aritmética, falamos sobre adição, subtração, multiplicação e hoje a gente vai falar sobre a divisão. Tá bom? E para retomar a nossa última aula, a gente falou sobre multiplicação. O que é multiplicar? É pegar algo e colocar ele várias vezes da mesma forma. E aí eu coloquei esse desenho, meu filho ama esse desenho chamado Naruto, e porque parece que esse personagem ele se multiplica. Ele tem, tanto que eu acho que o negócio dele chama múltiplos alguma coisa. E aí, quando ele faz essa multiplicação dele mesmo, dele próprio, diversas vezes, é uma multiplicação. Tá bom? Então, essa multiplicação nada mais será do que pegar-se e somar-se diversas vezes. Então, quando eu tenho uma multiplicação de 3 vezes 5, quer dizer, então, que eu estou repetindo 3 5 vezes. Não sei se vocês se recordam, mas a gente chegou a falar sobre isso, que a multiplicação nada mais é do que a adição, a evolução natural matemática da adição. Então, multiplicação é a evolução da adição, tá? Então, quando eu fiz 3 vezes 5, quer dizer que eu repeti o 3 5 vezes, que 3 mais 3 deu 6, com 3, 9, com 3, 12, com 3, deu 15. Então, 3 vezes 5, 15. Esse 15, ele é chamado matematicamente de produto. O produto, então, vai ser o resultado. Então, o produto é 15. 3 vezes 5, então 15. E esses números que estão se multiplicando aqui, ó, eles se chamam fator. O fator que está multiplicando. Então, fator 3 vezes 5, tá? Então, 3 vezes 5 igual a 15 aqui. Então, não se esqueça, na multiplicação, os elementos que estão se multiplicando se chama fator e o resultado da multiplicação é o produto. Na adição, vamos relembrar, na adição são as parcelas e o resultado é a soma ou total. Na subtração, o que eu tenho na subtração? Na subtração eu tenho o subtraindo, eu tenho o minuendo e eu tenho o resto ou diferença. Tá? Então, ó, adição, parcelas, parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela infinita. Tem o resultado final, que é o total, a soma. Na subtração eu tenho o subtraindo, eu tenho o minuendo, certo? E eu tenho o resto ou diferença, que é o resultado. Na multiplicação, eu vou ter, então, os fatores, fator 1, fator 2, fator 3, e o resultado vai ser o produto. Já na divisão, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje, eu vou ter uns nomes específicos que vocês vão aprender daqui a pouquinho, tá bom? E a primeira coisa que eu pensei quando eu falei de divisão, quando eu falo de divisão, é dividir. Quer dizer, colocar partes iguais. E aí eu pensei numa situação que é um casal saindo pela primeira vez. Eles foram sair e o cara não tinha dinheiro. E ele virou para a mulher e falou assim, ó, nós temos que dividir a conta. Olha a cara dela para ele. Ela ficou muito grilada. E como é que isso acontece? Então quer dizer que a divisão de uma conta de um restaurante, né? Vamos colocar aqui um restaurante. Deu-se um valor de R$180. Certo? E aí você quis dividir com a sua pretendente. Faça isso não, tá, gente? Mas eu só estou um exemplo. R$180. Você quis dividir, então, entre você e ela. Se entre você e ela, entre 2 pessoas. Você pegou 180 e dividiu por 2. De forma que o resultado dessa divisão, que a gente vai saber o nome daquele daqui a pouquinho, que eu não posso contar ainda, ele vai ser o valor que cada um vai ter que pagar, de forma que ambos, ou seja, os 2, paguem o mesmo valor. A divisão é para isso, é para dividir em partes iguais. Quando você pega uma pizza grandona lá, de 8 pedaços, você divide ali em 8 pedaços, como eu acabei de falar, em 8 pedaços iguais, certo? Então é justamente isso, é a divisão aqui. Divisão é o resultado de dividir em partes iguais, tá ok? Muito bom. Aqui então tem a definição de divisão. Então, a divisão é uma das 4 operações básicas da matemática. E é o inverso da multiplicação. Por que ela é chamada de inverso da multiplicação? Assim como a subtração vai ser o inverso da adição. Porque, olha aqui,
Se eu tenho 3 vezes 5, que eu acabei de falar agora mesmo que dá 15. Se eu fizesse o contrário, fizesse assim, ó, quero fazer 15 dividido por qualquer um desses fatores multiplicativos aqui, vai dar o outro. Então, se eu divido 15, e o símbolo da divisão é esse aqui, viu, gente? 15 dividido por 3, tem que dar esse outro cara aqui, ó, o 5. E se eu fizesse, Júlio, 15 dividido por 5, quem que tem que dar? O outro fator, o 3, certo? Então, por isso que a divisão vai ser chamada de inverso da multiplicação, tá bom? Deixa eu continuar lendo aqui. A divisão de um número consiste em seu fracionamento. O que é fracionar? Fracionar é separar, tá? Na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. Sabe o que é o número decimal? O número decimal é um número com vírgula. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso resultado pode ser um número decimal. Júlio, quando isso acontece? Vamos pensar numa situação. Se a sua conta lá no restaurante tivesse dado vamos supor, 101 real. 101 reais. E aí o que acontece? A conta deu 101 reais, dividido por 2 pessoas, o que ia dar? Ia dar 50 reais e 50 centavos para cada. 50 reais e 50 centavos significa 50,5, 50,50. Então significa que era um número decimal. Pode ser que a sua resposta seja um número decimal, mas pode ser que ela seja também um número inteiro. Depende, então, do que a gente estiver dividindo ali. Tá ok? Muito bom, vamos lá. Agora vem como é que a gente resolve a divisão, ou as divisões, se a gente for fazer mais de uma, tá? Quero mostrar para vocês aqui, a primeira coisa eu fiz uma divisão, e essa divisão eu deixei com o resto, tá? Que é 93 dividido por 2. O que você tem que fazer? 93 dividido por 2, você começa da esquerda para a direita. Então, olha aqui, eu coloquei o 93, coloquei uma chavinha aqui que é para mostrar que eu estou dividindo, por 2. Então, começando da esquerda para a direita, eu separo esse número que eu vou dividir. Então, eu vou dividir o 93. Então, eu vou separar ele. 9, da esquerda para a direita. Então, começa pelo 9. O 9, coloca um tracinho aqui, ó, já está colocado. O 9, dá para dividir por 2? Você tem 9 e tem que dividir ou passar para 2 pessoas, como é que fica? Ou quanto que fica? Fica 4. Por quê? 4 vezes 2 dá 8. Não, juro, quero colocar 5. 5 não dá? Vamos pensar. Se eu colocar 5, 5 vezes 2 dá 10. 10 é maior que 9. De forma alguma, de jeito nenhum, jamais você vai colocar um número maior, tá? Então não pode. Então o maior número que você pode colocar aqui é o 4, porque 4 vezes 2 é 8. E aí você faz o processo de subtração. 9 menos 8, 1. Ok, o que você faz agora? Você vai descer, a gente fala assim, desce o 3. O 3 estava aqui, ó. Desceu, escorregou, caiu. Então já tinha 1 na dezena aqui, agora ele desceu com 3 na unidade. Ficou 13. E agora eu faço 13. 13 dividido por 2. Quantas vezes o 13 cabe dentro do 2? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Já enchi minha mão. Mais 1, 12. Então quer dizer que ele cabe 6 vezes. Júlio, não cabe a 7ª vez, não. 12 mais 2 dá 14. Pode ser maior? De jeito nenhum. Acabei de falar para vocês. Então tem que ser o 6 mesmo. 6 vezes 2, menos 12. Então, deu 1 aqui e agora o resultado aqui deu 46. Júlio, e aí? 1 não dá para dividir por 2. 1 não cabe nenhuma vez dentro do 2. Como é que eu vou fazer? Para. Isso aqui, então, vai ser o resto. Se você quiser uma divisão exata, isso aqui vai ser o resto da sua divisão. Então, 93 dividido por 2 dá 46 com o resto 1. Isso significa dizer que se eu fizesse o processo totalmente inverso, eu poderia pegar esse resultado aqui, que é o 46, multiplicar pelo que eu dividi, que é o 2, e somar com o resto, que é 1, e obrigatoriamente, sabe o que tem que dar? O que tem que dar? O 93. Se não der isso, eu mudo de nome. 46 vezes 2 deu 92, mais 1 deu 93. É esse o significado da divisão. Tá ok? 125 dividido por 5. Vamos tentar? Tá. 1, eu consigo dividir por 5? Não, 1 não cabe dentro do 5. Né? Então, eu vou ter que começar com o próximo. Vou ter que começar com o 12. Começando com o 12. O 12... Desculpa, pessoal. O 12 cabe dentro do 5? Sim. Quantas vezes? Vamos pensar? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas?
1 vezes 5, 5. 1 vez cabe. 2 vezes 5, 10. 2 vezes cabe. 3 vezes 5, 15. 15 é maior que 12. Então não pode ser 3. Então tem que ser o 2, né? Então 2 aqui. 2 vezes 5, 10. Menos 10. Quer dizer, então, 12 menos 10, 2. O que acontece com 5? Ó, escorregou. Então quer dizer que 2 e agora o 5. Agora tem que fazer 25 dividido por 5. 5, quantas vezes o 25 cabe no 5? Ou o 5 cabe no 25, melhor dizendo. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 deu 10, 5 vezes 3 deu 15, 5 vezes 4 deu 20, 5 vezes 5 deu 25. Exato, 5 vezes. Então coloco o 5 aqui, 5 vezes 5, 25, resto 0. Júlio, posso conferir do jeito que você me ensinou? Sim. Quer dizer que se você fizer 25 vezes 5 mais, quanto que é o resto? 0. Tem que dar esse valor que é 125. 25 vezes 5 deu 125. 125 mais 0, 125 aqui. Tá ok? Então esse é o processo de fazer a divisão armada. Agora nós vamos ver o nome de cada um desses elementos, tá? Primeira coisa, o elemento que você divide é o dividendo. Quem você está dividindo? Quanto você está dividindo? Ele vai se chamar dividendo. O próximo é o divisor. É por quantas vezes você está dividindo. O resultado é o quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Resultado de uma divisão se chama quociente. E aqui embaixo o que sobrar, então, a gente chama de resto. É o que sobrou. Tá ok? Vamos fazer essa divisão aqui bem rapidinho aqui, para a gente não perder tempo na nossa aula. 192 dividido por 4. 1 dividido por 4? Não, preciso do 19. Muito bem, Júlio. 19 por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 19? 4 vezes. 4 vezes 4 deu 16. 19 menos 16 deu 3. O que tem que acontecer com 2? Que desceu. Quando ele desceu, ele caiu para cá. 32. Quantas vezes o 32 cabe dentro do 4? 8 vezes? 8 vezes. 8 vezes 4, 32. Então, 32 menos 32. Zerou, quer dizer que é uma divisão exata. Então, 192 é o dividendo, 4 é o divisor, quociente 48, resto 0 aqui, tá? Muito bem, a gente passou então pela divisão básica, a gente aprendeu então os conceitos de divisão. Agora nós vamos saber sobre os critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? Critérios de divisibilidade são critérios que eu utilizo, tá? Para saber se um número é divisível ou não é divisível pelo outro. Por exemplo, eu quero saber se 12 dá para dividir por 2. Como é que eu sei isso? Júlio, fácil, 12 por 2 é 6, então, certeza. E se eu te perguntasse quanto que era 400, se 452 dava para dividir por 2, você saberia me falar? Então é isso que a gente vai aprender agora, que são esses critérios de divisibilidade. Então, definindo o que é divisibilidade, para saber se um número é divisível por outro número, devemos efetuar a sua divisão. Se o resto for 0, podemos afirmar que o dividendo é divisível pelo divisor. Então, presta atenção. Eu preciso ter, para o número ser divisível pelo outro, eu preciso fazer a divisão e o resto dar 0. Se o resto deu 1, quer dizer que o 135 não é divisível pelo 2, certo? Porque eu tenho um resto diferente de 0. Muito bem. E aqui eu quero mostrar para vocês uma tabelinha que eu fiz. Dos principais números, 2, 3, 5, 6, 9 e 10. Então, para ser divisível por 2, basta o número ser par. Se o número for par, ele é divisível por 2. Júlio, o número então 27.522 é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Júlio, o número 849.527.412 é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Ok? Divisível por 3. O que eu tenho que avaliar? Se você somar os algarismos e for igual a um número divisível por 3. Por exemplo, eu quero saber se... deixa eu pegar um número bem bacana aqui pra gente. 999. 999. Júlio, não sei se dá para dividir 999 por 3. Sabe o que você vai fazer? Vai somar os algarismos. Quais são os algarismos? 9, 9, 9. 9 mais 9? 18, isso mesmo.
18 mais 9, 27. Então, 27. Aí agora você pensa, 27 dá para dividir por 3? Sim, 27 por 3 dá 9. Se a divisão foi exata, que é esse caso, então o 999 é divisível por 3 sim. Tá? Então, o método para se verificar se é divisível por 3 é somando os algarismos, e quando você somar os algarismos, se der um número divisível por 3, então é possível dividir por 3, tá? Divisível por 5. Se terminar em 0 ou 5, é divisível por 5. 25, divide por 5, que termina em 5. 100, divide por 5, que termina em 0. 145, divide por 5, que termina em 5. 800 mil, divide por 5, que termina em 0. Terminou-se em 0 ou em 5, então é divisível por 5 aí, tá ok? 6. Se o número for divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Júlio, tem que fazer as duas regras, sim. Para saber se é divisível por 6, eu confiro a regra do 2, que é ser par. Eu confiro a regra do 3, que é somar os algarismos e dar o número dividido por 3. Se ele atender essa regra e essa regra, consequentemente, essas duas me levam para essa terceira regra do 6 aqui. Tá ok? Por 9, como é que é divisível por 9? Você tem que somar todos os algarismos e esses algarismos forem divisíveis por 9. Certo? Acabei de falar do 999, vou fazer dele de novo. Olha aqui, ó, porque eu sei que dá certo também. Ó. 999, somar os algarismos. 9 com 9, 18, com 9 deu 27. 27 dá para dividir por 9? Sim, 27 por 9 não dá exato, não dá 3. Então quer dizer que o 999 é divisível pelo 9. Tá ok? Divisível pelo 10. Dividir pelo 10 é muito simples, muito fácil. Basta terminar em 0. O número terminou em 0, então ele é divisível por 10. 100, 120, 150, 180, 520, desculpa, 890, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 7 milhões e 500 mil, terminou em 0. É divisível, então, por 0, por 10, tá? Vamos fazer um exercício para a gente treinar? Muito bom, olha lá. Classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Verdadeiro ou falso, V e F. 76 é divisível por 6? Para ser divisível por 6, o que tem que ser? Tem que ser divisível por 2 e por 3. Para ser divisível por 2, vamos lá, a regra do 2. Tem que ser par. 76 é par? Sim. Ok. Agora vamos olhar o 3. Se divisível por 3, qual que é a regra do divisível por 3? Ó, tem que somar os algarismos e ser divisível por 3. Se eu somar 7 com 6, dá 9. 9 é divisível por 3? Sim. 9 por 3 dá 3. Então, sim. Então, isso aqui é verdadeiro. É divisível por 6. 12 é divisor de 156? Então, quer dizer que eu consigo dividir o 156 por 12? Júlio, será que eu tenho uma forma de saber? Sim, você vai multiplicando. 12 vezes 10 deu 120. 120 mais 12 deu 132, mais 12, 144, mais 12, 156. Então, sim, é verdadeiro. Vou colocar o V aqui. 188 é divisível por 9? O que acontece para ser divisível por 9? Eu tenho que somar os algarismos, somar os algarismos e tem que dar divisível por 9. Se eu somo o 1 com 8 deu 9, com 8 deu 17. 17 dá para dividir por 9? Não pode, tá? 3 é divisível por 195? Basta somar os algarismos. 1 mais 9 deu 10, mais 5 deu 15. 15 divide por 3? Sim, daria 5. Então, essa aqui também estaria certa aí, tá ok? Vamos lá. Analisando a sequência A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, e sabendo que essa padrão se repete sempre, qual será o termo que ocupa a Nossa Senhora, a posição 132 nessa sequência? Então, vamos pensar. Isso aqui é uma questão mais de lógica, mas que cai no critério de divisibilidade. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Então, vou anotar aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Percebam que a primeira coincidiu com a sexta, que a segunda coincidiu com a sétima, a terceira coincidiu com a oitava, a quarta com a nona e a quinta com a décima. Quer dizer que está indo de 5 em 5, certo? Então, se o A vale 1, ele vale 6, ele vale 11, ele vale 16, ele vale 21, ele vale 41, ele vale 81, ele vale 121, ele vale 126, ele vale 131. Se o A é 131, eu quero a posição 132, e o 132 é o próximo. No caso, seria o B. Letra B.
B aqui, certo? Então, fiz os múltiplos e fiz a sequência, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje então, a gente aprendeu sobre divisão e a divisibilidade e seus critérios. A gente aprendeu o que é um divisor, o que é o dividendo, o que é o resto, o que é o quociente, tá? Nunca se esqueçam disso, tudo bem? Então, essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de cada um de vocês. Abração e até a nossa próxima aula. Valeu!